Minas, o PMDB elegeu 117 prefeitos este ano, 2 a menos do que em 2008. E ainda disputa em 2 cidades importantes, Juiz de Fora e Uberaba. O partido lidera em número de vereadores no estado. Foram 986 eleitos, mas na capital a bancada caiu de 4 para um único vereador. Conversa comigo o deputado Sávio Souza Cruz, líder do PMDB na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado. Deputado, como é que o senhor definiria o desempenho do PMDB no estado? Olha, nós todos sempre esperamos mais, mas se a gente fizer uma análise fria de um partido que está em Minas há 12 anos na oposição, nós tivemos um desempenho bastante razoável. Nós praticamente mantivemos o número de prefeituras, nós estamos crescendo em cidades importantes, é o caso de Juiz de Fora, que já está com a decisão praticamente definida, temos boa chance em Uberaba, e nas outras 2 cidades nós participamos do segundo turno, em Montes Claros com o vice do candidato Rui Muniz, e também o PMDB apoia o Rui Muniz. O Rui Muniz foi a grande sustentação da candidatura Rui Muniz, foi o PMDB de Montes Claros. E também em Contagem, onde o PMDB apoia o candidato Carlinho, que lidera as pesquisas. Agora, em Belo Horizonte, eu citei há pouco, em Belo Horizonte a Câmara tinha 4 vereadores eleitos em 2008 e agora só conseguiu reeleger um, que é o Irã Barbosa, né, o vereador Irã Barbosa. Esse resultado cria dificuldade para alianças, porque esse resultado vem de uma coligação proporcional entre PT e PMDB. Isso cria dificuldade para alianças futuras? Não, eu não vejo assim. Eu vejo que o resultado, a direção municipal tem sido questionada pelo partido em relação aos rumos, mas do ponto de vista eleitoral, o nosso resultado, sobretudo para a Câmara, é altamente negativo, do ponto de vista político, a eleição em Belo Horizonte me parece altamente positiva, porque consolida tanto o PMDB como o PT como aliados preferenciais e numa posição do espectro político bem definida. Quer dizer, essa geleia geral que tinha sido instalada na política da capital, a partir da decisão do prefeito Pimentel de se aliar aos adversários, acaba rompendo esse momento e as coisas voltando ao leito natural, onde os campos políticos se definem, onde se sabe quem é a situação, quem é a oposição e onde os compromissos das forças políticas ficam claras perante o eleitor. Agora, deputado, isso que o senhor essa posição que o senhor está expondo, o senhor acha que existem outros grupos no partido que têm também opinião semelhante, que não, como o senhor, digamos, não tem uma posição, o senhor sempre teve uma posição de oposição, né, o tempo todo. Há grupos dentro do partido que não têm essa mesma convicção de estar nessa condição de oposição. O senhor acha que esses grupos também estão pensando como o senhor? Você já me perguntou isso em outro momento, eu já te respondi. Sim, não, mas agora pós-eleições. Mas o senhor está falando desse reforço de campo. Independentemente de posições diferenciadas internamente num partido que é grande como o PMDB, naturalmente é plural, preza a democracia, não é partido que tem dono, não é partido comandado pela caneta do Palácio, não é partido que tem só comissão provisória, que destitui na vontade uma liderança nacional. Um partido que pratica a democracia como o PMDB, ele se move pelas maiorias. E o dado objetivo, que em Minas nós estamos há 12 anos oficialmente na oposição. E eu acho que o resultado de Belo Horizonte nos cristaliza, nos consolida nesse campo, como também faz isso em relação ao Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, que num determinado momento ficou um pouco atordoado com a decisão da liderança, à época do seu prefeito, de fazer uma composição com os adversários. Então esse resultado político de reaglutinação da oposição no Estado, em Belo Horizonte, preparando a sociedade para o debate político que precisa ser revitalizado em Minas Gerais, eu acho que é a grande vitória política das eleições em Belo Horizonte. Embora, do ponto de vista eleitoral, o resultado do campo oposicionista em Minas Gerais é altamente favorável. Eu divido os partidos em Minas Gerais em 3 grupos. Aqueles grupos que são oposição ao governo do Estado, onde ficam especificamente PMDB e PT, de forma mais evidente. Os partidos que são da base do Palácio e que são oposição ao governo federal, que são o PSDB,
o PPS e o DEM. E os outros são os partidos flex, que eles tanto são governo em Minas Gerais como são governo no plano federal. Se a gente pega só os partidos, exclui os flex da análise, né, o PSDB foi o partido que mais perdeu prefeituras em Minas Gerais, perdeu cerca de 15 prefeituras. O DEM agoniza em praça pública e o PPS voltou a ser nanico. Quer dizer, os partidos que são... Você está dizendo que eles tiveram o pior resultado, exatamente por quê? Que escolha seria essa? Pela oposição ao governo federal? Ou talvez pela adesão quase que subalterna ao Palácio da Liberdade. Né? Eles não têm um projeto próprio, não têm discurso e padecem de um momento muito ruim do governo do Estado, onde a quebradeira em que se instaura no Estado de Minas Gerais começa a ficar evidente, não há recursos, Minas Gerais é o mais endividado Estado da Federação, e o governo do Estado só leva à frente um projeto, que não é administrativo, que não é de segurança, que não é de saúde, que não é de educação, que é só a campanha do senador Aécio. E isso é pouco para manter vivo partidos, manter a sua vitalidade, a discussão, ele se colocar perante a sociedade nos respectivos municípios. Agora, deputado, o que o senhor acha de uma eventual vitória do PMDB em Juiz de Fora com Bruno Siqueira, que aparece na pesquisa mais recente com 50% das intenções de voto contra 32% e pouco da candidata Margarida Salomão do PT? Então, tudo indica que ele vai conquistar a prefeitura. O que o senhor acha dessa vitória lá, que é o seu correligionário do PMDB, ser contabilizada pelo grupo da situação, pelo governo do Estado, pelo senador Aécio Neves, que está apoiando o candidato do seu partido? Se estão fazendo isso, eu acho engraçado. É a única coisa que posso achar. O candidato... Mas eles estão fazendo. O senador, o governo do Estado está dando apoio. O candidato deles não chegou ao segundo turno. Aliás, como ocorreu em Contagem, o PSDB está fora de todos os segundo turnos em Minas Gerais. Eles estão correndo para pular na garupa de quem quer que seja. Né? Em Juiz de Fora, o deputado Bruno Siqueira, que é um dos quadros mais promissores do PMDB, ele tem uma ligação fortíssima com o partido. Ao contrário do que se imagina, ele foi um eleitor importante em Juiz de Fora da candidatura de Hélio Costa e Patrus Ananias. Né? Ele recebeu no segundo turno, eu acho que só o fez depois que a diferença já era confortável, porque receber o apoio dos tucanos era um risco a ser calculado, né, dada a rejeição que o partido tem em Juiz de Fora, né, que levou inclusive a índices inéditos na rejeição do atual prefeito Custódio Matos. Ele cuidou, antes de receber esse apoio, de tornar público que nenhum secretário do PSDB, da atual administração do PSDB, participará do seu governo. Então, eu acho que é muito mais falta de opção e esse desespero do governo que se move sempre pela lógica da campanha do senador. Então, qualquer coisa que aconteça tem que ser contabilizado nas contas deles como uma vitória, mesmo que seja claramente uma derrota num município importante como Juiz de Fora, onde eles não foram sequer ao segundo turno. Esse raciocínio o senhor acha que vale para as outras cidades onde está também o Palácio se posicionou, o senador Aécio Neves se posicionou do lado de um dos candidatos contra o PT? Não tem dúvida. Você pega em Montes Claros, onde o PMDB estava com o Rui Muniz desde o começo. O Palácio tinha mais de um candidato. Os candidatos do Palácio não foram sequer ao segundo turno. Eles ficam na opção entre apoiar o candidato que tem o apoio do PMDB, que foi o ex-deputado Rui Muniz, e o do PT. E fizeram essa opção. É mais uma desopção do que uma opção. Mesma coisa em Juiz de Fora, onde ou ficavam com a Margarida Salomão do PT, ou viriam para o deputado Bruno Siqueira. Para que não se estabelecesse um campeonato, para ver quem que recusaria mais veementemente o apoio dos tucanos, né, foi feita essa avaliação que poderia até receber esse apoio sem maiores prejuízos eleitorais para o candidato Bruno Siqueira. Deputado, no país o PMDB perdeu 164 prefeituras em relação a 2008. O partido foi, no primeiro turno, que fez maior número de prefeituras, mas o fato é que teve uma redução de 14% nesse desempenho em relação a 2008. O que o senhor acha que aconteceu?
A pulverização vem aumentando, mas é bom que a gente diga que o PMDB ainda é o único partido a ter mais de 1.000 prefeituras no país. O senhor acha que é por causa da pulverização partidária? Não tem dúvida. Hoje nas câmaras, as câmaras municipais, às vezes, antigamente tinha 3, 4 partidos representados, hoje às vezes tem câmara com nove representantes que tem 9 partidos representados. Então essa balbúrdia partidária que se instaurou faz com que, de uma maneira geral, os grandes partidos não consigam ter tanta expressão, mas a expressão relativa do PMDB me parece que até cresceu, porque aqueles que estavam mais próximos ao PMDB caíram mais do que ele mesmo. Então o PMDB continua sendo o maior partido, como eu disse, é o único partido que tem mais de 1.000 prefeituras. Em Minas Gerais, nós mantivemos a condição de um segundo maior número de prefeituras, diferentemente do primeiro que caiu 15, nós mantivemos a nossa representação e inclusive a requalificamos com cidades de maior porte e estamos mais próximos do primeiro lugar do que estávamos antes das eleições, embora, insisto, há 12 anos na oposição. Aqui no estado, quais vão ser as prioridades e estratégias pensando em 2014? Na semana passada, o nome do senador Clésio Andrade foi assim lançado como um possível candidato ao governo do estado pelo PMDB. Essa discussão já aconteceu dentro do partido ou foram posições isoladas? Enfim, estão encaminhadas algumas estratégias e discussões? Não que eu participasse de um processo de discussão assim já organizado pensando em 2014, até porque seria prematuro. Acho natural que se ventile o nome do senador Clésio pelo fato de ser o detentor de mandato majoritário que a legenda tem em Minas Gerais, né? Mas é um processo que se instaura. Evidentemente, os partidos do nosso campo, como destaque especial para o Partido dos Trabalhadores, deverão ter também os seus nomes. E eu acho que de agora até 2014 haverá um processo natural de maturação de uma candidatura que agregue essas forças para que as chamadas forças progressistas, populares, retomem o Palácio da Liberdade em 2014. O senhor está querendo dizer que as costuras ainda não começaram? Você tem alguns desejos, seria isso? Deixa vencer o segundo turno aí. Pelo menos o segundo turno, né? Na avaliação do senhor, a candidatura do PMDB em Minas vai estar condicionada a um acordo nacional? O senhor acha que tem necessariamente esse não. raciocínio a ser feito? Até porque a verticalização caiu. Quer dizer, você pega, por exemplo, o vice-presidente Michel Temer disputou as últimas eleições em coligação com o PT e, por exemplo, o PMDB de Pernambuco tomou outro rumo, porque a legislação hoje não impõe mais a verticalização. Se isso não é imposto do ponto de vista legal, do ponto de vista político é desejável que se construa essa unidade. Então eu acho importante que as nossas lideranças nacionais, em articulação com os estados, alguém já definiu o PMDB como uma federação de partidos estaduais, mas é fundamental que a gente evolua no sentido de dar um sentido nacional na ação política do PMDB. E aí seria muito positivo que nós construíssemos uma participação que fosse coerente com a participação de preferência em todos os estados. Muito se falou ao final do primeiro turno do crescimento do PSB em todo o país, em todo o país não, mais concentradamente na verdade no Nordeste, mas que houve um crescimento muito expressivo e afinal de contas reconquistaram a prefeitura de Belo Horizonte e a de Recife. O senhor acha que esse crescimento do PSDB de Eduardo Campos ameaça de alguma forma a aliança que existe hoje do PMDB com o PT, que coloca inclusive o PMDB na vice-presidência da República? Não vejo assim. Primeiro que eu estendo a aliança ao próprio PSB. Né? Não, isso na verdade eu estou me referindo a 2014, a disputa de 2014. Tem sido muito colocada uma eventual candidatura a vice do governador Eduardo Campos, num campo ou no outro campo, no campo de oposição, até na cabeça de chapa. Eu pertencia ao PSB. Eu pertencia ao PSB à época do prefeito Célio de Castro. E do que eu conheço do partido, eu acho pouco provável que o partido, de forma orgânica, de forma histórica, participe de um projeto no campo da direita, no campo do PSDB, do DEM. Seria
trair muito as origens. O PSB e Eduardo Campos têm sido cortejados firmemente pelo senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves chegou a declarar nessa quarta-feira que durante essa campanha ele usou mais o bottom do 40 do que do 45, rodando o país. Com a palavra, o presidente Sérgio Guerra, que deveria avaliar esse comportamento de uma liderança do seu partido, que pede votos para outro partido. Mas como não é o meu partido, nenhum nem outro, desde que eles que se entendam. Mas eu acho que o presidente Sérgio Guerra, as lideranças do PSDB que deviam avaliar essa... Mas isso demonstra um pouco o que tem sido a ação, não só política em Minas Gerais, mas a própria ação administrativa. É tudo voltado no interesse do senador. Não é no interesse do Estado, no campo da administração pública, como não é no interesse partidário no campo da ação política do partido. O que o senhor achou, falando de participação do PMDB numa eventual candidatura da presidente Dilma em 2014? O que o senhor achou da atitude do prefeito Eduardo Paes ao lançar Sérgio Cabral, que é o governador do Rio, né, para vice da Dilma? Isso criou um certo constrangimento. O nosso diretório carioca parece padecer de uma incontinência verbal, assim, né? Não é a primeira vez. Até porque vice não se postula publicamente, na minha visão, né? Essa construção se dá no seio interno dos partidos e passa um pouco pela cabeça de chapa. Então, se o interesse era de fato construir, eu acho que esse anúncio deu um passo atrás nessa possibilidade e não à frente. Né? Mas você acha que o constrangimento foi superado? Porque houve um constrangimento, né? Talvez para eles próprios, que houve uma reação forte do ex-deputado Gedel, né? Falou até em voltar à República dos Guardanapos. Aí começa a levantar um atrito partidário desnecessário. Quer dizer, eu acho que o foro dessa discussão é interno ao partido, né? E depende de uma decisão prévia, que o PMDB estará junto com o PT nacionalmente numa eventual candidatura à reeleição da presidente Dilma, né? Nem isso está posto. E como é que se começa a postular uma vice de uma chapa que não está decidida? Com a eleição, agora só para a gente fechar falando um pouco da nossa casa aqui, com a eleição de Antônio Júlio, do deputado Antônio Júlio para a Prefeitura de Pará de Minas, nós teremos um suplente que vai entrar no lugar dele, que é o Cabo Júlio, que hoje é vereador, não é? Como é que o senhor vê esse rearranjo? O deputado Antônio Júlio teve uma atuação muito casada com a do senhor aqui dentro, né? Ele foi, antes do senhor, o líder, né, do PMDB e bastante atuante no trabalho de oposição. Qual que é a expectativa do senhor? Eu vou mais longe. Além da entrada do deputado Cabo Júlio, nós teremos o retorno do deputado Leonídio Bolsas, com a eleição do deputado Bruno Siqueira em Juiz de Fora. Eu acho que todos os dois são parlamentares experimentados. O deputado Cabo Júlio, além da experiência recente na Câmara Municipal, exerceu o mandato na Câmara Federal, e o deputado Leonídio Bolsas já esteve aqui na Assembleia por 2 ou 3 mandatos. Então são parlamentares testados, experimentados, todos com grande afinamento partidário, e eu acho que a nossa ação vai ser, de uma forma, refortalecida com o ingresso de 2 parlamentares que reestreiam na casa, mas já com muita experiência e muita bagagem. Deputado, obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço. Obrigado. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, ele é líder do PMDB. Nosso assunto aqui é um balanço do partido, enfim, resultou das eleições do primeiro turno e as expectativas também para o segundo turno para o PMDB. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.